Fala comigo, propaganda. Fala mais alto. Propaganda é a alma. No mundo dos negócios, as pessoas falam que a propaganda é a alma do negócio. Hoje, a imagem da Coca-Cola, isso não é de hoje, mas de muitos anos já se fala nisso, mas o nome daquela marca, Coca-Cola, vale 95% do valor da empresa. Se ela perder o nome Coca-Cola, ela não vale nada. A marca vale mais que o produto. Olha que interessante isso. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vê o símbolo da Coca-Cola, você sabe que é Coca-Cola. Tem gente que sente o gosto da Coca-Cola. Tem gente que vê o suor escorrendo no copo. Não é assim? Quem gosta de Coca-Cola aqui? Nossa, tem gente que quase deu pulo. Teve gente que salivou. Mas por quê? Propaganda. A propaganda, ela alcança as pessoas. Propaganda é a alma. E aí vem mais uma historinha. O meu pai, quando eu ainda era criança, junior, uma história que meu pai me contou a respeito de um empresário. Meu pai e minha mãe, eles me falavam muito de empreendimento, de negócios, de como fazer as coisas. Eles me ensinavam desde pequeno como é que eu podia fazer as coisas para eu me dar bem, para eu ter sucesso, para eu poder alcançar as coisas. E o meu pai, ele sempre colocava a mão na minha cabeça, às vezes no boteco, que meu pai se converteu depois de mim, ele falava assim, esse aqui vai voar mais alto que eu. Meu pai no bar falava isso. Esse aqui, põe a mão na minha cabeça, esse aqui vai ganhar mais do que eu. Esse aqui vai ter dinheiro para pagar até as contas que eu deixar. Graças a Deus ele não deixou nada de conta. Mas o meu pai, com pouco entendimento que ele tinha na época, ele sempre colocou a mão na minha cabeça e me abençoou. Da forma dele, mas ele me abençoava. E os ensinamentos dos meus pais seguem pela minha vida. Isso é importante. E o meu pai me contou uma história de um empresário que ele tinha uma lanchonete na beira da estrada. Quem aqui já passou em lanchonete na beira da estrada? Ah, que legal. Sinal que você já passou por alguma estrada e parou para comer alguma coisa. E esse homem tinha uma lanchonete, uma pequena lanchonete. Mas aquela lanchonete dava renda para a família dele e ajudava a pagar a faculdade do filho, que tinha ido estudar numa faculdade muito boa, mas cara. E esse homem, ele tinha propaganda a 300 quilômetros de distância da lanchonete dele. Quem aqui já passou pela estrada e viu assim, a 50 quilômetros, pare para tomar o seu cafezinho com pão de queijo? Não é assim? Aí eu olho e falo, 50 quilômetros? 70 quilômetros? Uma vez eu vi uma propaganda de 80 quilômetros, eu falei, meu Deus, daqui lá não tem nada. Tinha um monte de lanchonete, mas a propaganda era daquela que estava lá na frente. E esse senhor, ele tinha essas propagandas, 300 quilômetros, 200 quilômetros, 150 quilômetros, 100, aí vinha 70, 50, 30, 20, você está chegando, você chegou, e aí as pessoas paravam para comer o seu lanche. E aquilo que as pessoas consumiam ali, sustentava aquele lugar, sustentava toda a família e pagava a faculdade do filho. E o filho se formou numa faculdade de administração, e quando ele se formou, ele voltou para a lanchonete do pai, falou, agora eu vou administrar o negócio. E ele foi vendo o que o pai dele gastava com propaganda, ele falou assim, meu Deus, é muito dinheiro. Se eu tirar essas placas aqui de 300 quilômetros, eu já vou economizar um bom dinheiro. Eu posso investir em outro lugar. E tirou as placas de 300 quilômetros. E ele olhou, ficou olhando, com o tempo ele falou, os negócios estão indo mal, os negócios não estão bem, nós estamos passando por crise, vamos tirar a placa dos 150 quilômetros. E assim foi, tirou a dos 100, tirou a dos 70, dos 50, dos 30, dos 20, você está chegando, só tinha uma plaquinha, lanchonete do fulano. E o que aconteceu com aquela lanchonete? Pergunta para quem está do seu lado, o que aconteceu com aquele negócio? Fala mais devagar para dar tempo de eu tomar água. Olha lá, colabora. O que aconteceu com aquele negócio? Aquele negócio fechou. E o filho chegou para o pai e falou, está vendo, pai?
os tempos de crise alcançaram a gente e a gente não suportou e a gente fechou. Na verdade, aquele homem, ele fazia o certo sem saber que ele estava fazendo. Ele colocou propaganda para todo lugar, porque ele acreditou que aquilo atrairia as pessoas ao negócio dele. E ele estava totalmente correto. E aí eu pergunto para você, pergunta para quem está do seu lado, onde é que está a placa da nossa igreja? Está na frente da igreja? As pessoas só veem a nossa igreja quando elas passam na frente? Ou as pessoas veem a nossa igreja quando elas abrem no Facebook, aparece lá um link patrocinado, visite Igreja do Evangelho Quadrangular. Conheça a Igreja do Evangelho Quadrangular. Leve o seu filho para a salinha das crianças na Igreja do Evangelho Quadrangular. Onde que as pessoas estão vendo a sua igreja? Onde que as pessoas estão vendo as nossas igrejas? Somente quando elas passam na porta? Ou elas estão vendo ao longe? Ou elas estão enxergando de longe a igreja? Abacuque 2:2. Abacuque 2:2 é a maior lição de propaganda que a Bíblia nos fala. Diz assim: então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e a torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Fala para quem está do seu lado, todo mundo que passar correndo, precisa ler. Todo mundo, até mesmo aqueles que passam correndo, precisam enxergar o nome quadrangular. Aleluia! Aleluia! Por que nós precisamos propagar o nome quadrangular? Porque é dentro dessa igreja que as pessoas são salvas. Porque é dentro dessa igreja que as pessoas são batizadas no Espírito Santo. É dentro desse lugar que elas vão ser curadas. E é aqui que elas vão saber que Jesus voltará. No ano de 1999, mês de março de 1999, eu entrei pela primeira vez na Igreja do Evangelho Quadrangular e eu me assentei bem na frente. E o meu pastor João Amarildo, ele estava pregando a respeito da morte de Jesus. Quantos aqui sabem que Jesus morreu? Opa, que bom! E eu sabia que Jesus tinha morrido. Eu conhecia aquele Jesus que estava pendurado naquela cruz lá. Tinha um monte de lugar, eu sabia que Jesus tinha morrido. Quantos aqui sabem que Jesus ressuscitou? Eu não sabia. Eu tinha 21 anos de idade. E eu me cocei naquela cadeira. Eu falei, oi? Jesus ressuscitou? Como assim? Eu dava pulo na cadeira. Eu falei, que história é essa? Com 21 anos de idade. Quem aqui tem menos de 21, levanta a mão. Eu não tinha ouvido falar a respeito de Jesus de verdade. Eu conhecia um Jesus que havia morrido. E eu não sabia nem por que ele tinha morrido. Mas naquele culto, eu fiquei sabendo que ele tinha morrido por mim. Naquele dia. Naquele dia, eu ouvi o meu pastor falando que Jesus havia ressuscitado. E na minha cabeça, enquanto ele pregava, eu estava fazendo as contas. Então, será que a família de Jesus são aqueles que estão lá em Roma? É daqueles papas? Será que aquilo lá é descendência de Jesus? Eu estava fazendo conta na minha cabeça. Porque se Jesus ressuscitou, ele tinha ficado vivo, concorda comigo? Mas aí, para acabar comigo, meu pastor falou que ele havia subido aos céus. E ele voltaria para me pegar, para me buscar. Eu falei, eu não sei de nada. Que história é essa que Jesus foi? Vai vir de onde, para onde, o que ele vai vir fazer aqui? E eu comecei a me interessar pela palavra de Deus. E ali eu me converti. Naquele ano eu me batizei e comecei a minha história dentro da igreja. Minha pequena história dentro da igreja. Quão importante é nós propagarmos o Evangelho?
Mas pastor, o tema é você levar a palavra fora das quatro paredes. Eu te dei 4 motivos bíblicos para você entender o quão importante e o que você precisa fazer para levar essa palavra para fora de forma eficiente. A identidade, valorização da identidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, como levar o evangelho. O que é evangelho? Qual é a pressa que nós temos? Qual é a pressa que o Senhor tem? E se Ele tem pressa, nós precisamos fazer de forma eficiente. Usar as ferramentas corretas. Usar as ferramentas que estão disponíveis na sua mão. E você ter a sabedoria, ter o conhecimento que a propaganda é a alma da sua igreja. Se você fizer uma boa propaganda, se você divulgar muito bem o nome da sua igreja, as pessoas vão conhecer Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Posso, pastor? Depois de pedir, né? Fique de pé no seu lugar. Eu espero que você tenha sido edificado nessa primeira mensagem, nesse primeiro tema dessa tarde. Eu espero que, de alguma forma, Deus tenha me usado para falar para você que você, sem esforço algum, você já tem 2 igrejas na sua mão. Você tem a sua igreja física e você tem a sua igreja online. Então, com pouco esforço, você está atingindo um público que você jamais imaginou que você alcançaria. Com pouca demanda, com pouco investimento, você está sendo capaz de alcançar pessoas que você sequer pensou que você seria capaz de alcançar, através da sua igreja online. Então saiba que hoje você é pastor de 2 igrejas. Saiba que hoje a equipe de mídia é a sua equipe fundamental da igreja online. Eles são os diáconos da igreja online. Olha que bacana. Então, invista o quanto você puder na sua igreja online, porque é a sua segunda igreja. Amém? A gente vê os nossos números na igreja, nas igrejas que fazem culto online, e a gente vê lá no Facebook, 12 pessoas. A gente vê no YouTube, 15 pessoas. A gente fala assim, se olhar aqui dentro da igreja tem 2, 3 no celular. Isso aí não é ninguém. Quando você olhar um número no YouTube, você pode multiplicar por 3. Porque o YouTube as pessoas estão assistindo em casa. Então, cada um vale por 3. Facebook é 1 por 1. Mas YouTube, você olha 1 para 3. 3. 1 para 3. E saiba que cada um é importante. Aquele um traz mais um. Aquele um traz mais um. E casas vão sendo alcançadas. Famílias vão sendo alcançadas. Nós temos na nossa igreja online em Miracatu, mais de 30 pessoas que são membros da igreja online. 30 pessoas é pouco. Tem igreja que só tem 30, concorda comigo? Mas nós temos uma igreja online com 30. Dizimistas, ofertantes, participantes, gente que nunca pisou numa igreja evangélica na vida. Gente que estava desesperançado que ia se matar durante a pandemia e está vivo e prosperando porque a palavra alcançou aquela vida.